Evangelho de Marcos, capítulo 15 e versículo 16. Quem encontrou? Você que encontrou, eu vou convidar você que se coloque de pé e faça a leitura para a igreja, por favor. Quem encontrou? Fábio? Vamos lá. Vamos lá. 16, 15. Acho que não é esse, não. É o nosso tema. Isso. Glória a Deus, é esse mesmo. Vamos lá de novo? Marcos 16, 15. Amém. Deus os abençoe. Então, o tema para o nosso culto de aniversário, do mês de aniversário todo, ele está baseado exatamente nessa ordenança de Jesus em Marcos 16, 15. Eu achei muito bacana, muito inspirador o tema escolhido. Geralmente a gente deixa essa parte para o coral, para preparar toda a programação de culto. E quando me mandaram o tema, eu achei assim um tema muito inspirador. Enquanto houver fôlego, haverá uma missão. E a divisa escolhida, quando o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele envia os seus discípulos para dar continuidade na missão que ele começou, que é realmente uma missão de resgate, é uma missão de buscar o homem das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a missão da igreja. Falando a respeito de missões, a gente divide, a gente tem uma orientação, a gente tem um guia, a gente tem um alvo dado pela nossa denominação, que divide a missão em departamentos. Então, por exemplo, trabalhar com o Ministério Cristolândia dentro da cidade, missões urbanas, trabalhar com os indígenas, missões transcultural. Então, para cada nicho, para cada parte de pessoas aí longe da presença do Senhor, afastado da presença do Senhor, existe uma missão dada pelo Senhor. E a gente precisa, como igreja, entender que essa missão, ela só termina no dia final. Ela só vai terminar no dia final. É muito comum você, hoje, encontrar pessoas e você vê, quando as pessoas elas chegam à igreja, geralmente, quando as pessoas se convertem, geralmente, quando as pessoas são agregadas ao corpo, você vai ter uma conversa com essas pessoas e vai perguntar a respeito dos seus dons espirituais, ou da sua vontade ministerial, ou em qual ministério você pode servir. E você pode ter certeza de uma coisa, que missões, atrelado a evangelismo e missões, é sempre algo que fica muito distante da vontade da membresia. Olha, eu posso ser usado aqui, eu posso ser usado ali, eu quero ser usado lá, mas muitos dizem que não é o chamado. Mas eu queria dizer uma coisa para você, é o seguinte: não existe ministério dentro da igreja que não seja um ministério missionário ou um ministério evangelístico.
Se você pensa de outra forma, você está pensando completamente errado. Por quê? Porque nós fomos levantados, nós fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz, exatamente para reproduzir esse negócio, para fazer isso na vida de outras pessoas. Então você ouviu aqui essa noite um desfile de testemunho a respeito daquilo que o Senhor está fazendo. Ele não parou essa boa obra. E Ele também não começou esse projeto agora. Desde a fundação da igreja, existem homens e mulheres que dedicam o seu tempo nesse chamado missionário para trabalhar em missões urbanas, para resgatar pessoas. E geralmente você vai ver testemunhos como esse. Pessoas que entraram por algum motivo no vício da droga e do álcool. Pessoas que foram rejeitadas pela família, pessoas que foram rejeitadas pela sociedade, pessoas que perderam a sua perspectiva, pessoas que perderam a sua esperança, pessoas que estão andando num caminho onde não tem mais, não encontra mais aquela luz no fim do túnel. Então Jesus, ele estabelece a igreja, ele funda a igreja com esse propósito missionário. O propósito da igreja, na verdade, é um propósito missionário. É um propósito de resgate, é um propósito de levar perspectiva, de levar esperança para aqueles que estão à margem da sociedade. Nós queremos louvar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor, prestar ao Senhor toda a honra, toda a glória, pela existência dessa igreja há 46 anos organizada nesse local. 46 anos de organização, mas em média de 60 anos de existência já. 60 anos sendo uma igreja relevante para o nosso bairro, sendo uma igreja relevante para a nossa cidade e sendo também uma igreja relevante para fora da nossa cidade. Porque esse projeto, ele existe porque, na verdade, nasceu no coração dessa igreja. Nós que demos lá o primeiro passo, e do primeiro dia até o dia de hoje, a gente tem caminhado e a gente não tem aberto mão de trabalhar com esse projeto. E aí você vai perguntar, vale a pena? Essa resposta você nem precisa perguntar para os obreiros que trabalham ali, eu, pastor David e outros pastores, o pessoal que trabalha ali no dia a dia. Você precisa olhar para os testemunhos que você ouviu aqui essa noite. Olhar para que quando Satanás ele encontra uma brecha na sua casa, ele encontra uma brecha na sua vida, ele encontra uma brecha na sua família, ele só vai, na verdade, trazer o quê? A destruição. Ele vai, de todas as maneiras, tentar te convencer que Deus não existe, que não existe um plano melhor, que não existe um plano maior, que não existe um plano bom, perfeito e agradável para a sua vida. E aí, então, você começa a se deliciar, você começa, então, a querer preencher os seus vazios com os prazeres que esse mundo te oferece. Você tenta preencher esse vazio buscando com as suas próprias forças, com o seu próprio conhecimento. E, na verdade, você vai encontrar isso quando você tiver um encontro verdadeiro, um encontro genuíno com Jesus. E aí é a função da igreja. A tempo e a fora de tempo, anunciar as boas novas do Senhor. No livro do profeta Isaías, no capítulo 52 e 7, livro do profeta Isaías, capítulo 52 e 7, diz assim: Quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o seu Deus reina. Então, olha só a classificação daqueles que entendem esse chamado missionário do Senhor. Então, às vezes a pessoa é agregada ao corpo, as pessoas elas vêm para o corpo, elas passam tempo dentro do corpo, mas quando você vê a questão de produtividade, quando você pergunta para a pessoa o que você tem feito com tudo aquilo que Deus tem te oferecido na sua trajetória, o que você tem feito com o dom espiritual que Deus te entregou, o que você tem feito
com aquilo que de mais precioso você tem. E muitas vezes a gente ouve das pessoas: olha, infelizmente eu não sei fazer nada. Olha, infelizmente esse não é meu chamado. Olha, infelizmente. E eu queria dizer para você que de infelizmente a infelizmente, você pode terminar sua vida num lugar bem quentinho. Glória a Deus, irmão. Passar num lugar bem quentinho com Satanás e seus demônios, renunciando o chamado do Senhor. Misericórdia, né? Misericórdia àqueles que renunciam o chamado. Então, quando a gente prepara uma festa, quando a gente estamos aqui, nós vamos celebrar durante todo o mês, a gente vai culminar lá no último domingo com 11 vidas ou 12 vidas descendo as águas batismais. 11 vidas que foram alcançadas. 11 vidas que esses pés formosos chegaram até eles. Então, quão formosos são os pés daqueles que anunciam. Então, se você tem parte desse negócio, de alguma maneira você investiu nessas vidas que vão descer as águas batismais, se você de alguma maneira deu um conselho, orou por essa vida, contribuiu financeiramente para que ela fosse alcançada, quão formosos são os seus pés. Então, você precisa entender, eu preciso entender que essa obra, esse chamado não é meu, mas esse chamado é do Senhor. E até quando vai esse chamado? Enquanto vai esse chamado? Enquanto houver fôlego. Enquanto houver fôlego, é tempo de pregar. Eu sempre compartilho com as pessoas um testemunho muito bacana aqui, do pastor Nonato, quem é da época do pastor Nonato. O pastor Nonato, ele passou com a gente aqui toda a extensão de vida. Ele, por exemplo, ele apresentou meus filhos ao Senhor, os 3, me consagrou ao ministério pastoral. Ele teve uma influência muito grande na minha vida. E o maior aprendizado que eu tive com ele foi na sua última semana de vida. Nas últimas semanas. Eu fui visitá-lo no hospital. E ele disse: eu pedi a Deus para me dar mais uma oportunidade de ir à igreja. Eu quero aprender mais do Senhor. Para quem conhece, a sabedoria que aquele homem tinha era terrível, terrível. Eu gostava de andar muito com ele, porque ele era um cidadão de estatura pequena, mas era o cara mais respeitado da associação, mais respeitado da convenção. Aonde ele chegava, as cabeças se baixavam. Aonde ele chegava, o silêncio imperava. Aonde ele chegava, chegou o respeito ali. Chegou realmente um homem que tinha a sua vida dedicada à obra do Senhor. E nos seus últimos dias, a gente pensa: agora vai querer descanso, vai querer estar do lado da família, não, eu quero estar na igreja aprendendo mais de Jesus. E ali, quando me veio esse tema, a primeira coisa que me veio à cabeça, a memória, a primeira lembrança que eu tive foi das palavras do pastor Nonato: enquanto houver fôlego, há uma missão. E ele ensinou para nós até o seu último dia de vida. E às vezes a gente fica olhando para as pessoas, a gente olha para a igreja moderna, onde tem adentrado uma teologia liberal dentro das igrejas aí, colocando em xeque, colocando em dúvida a palavra de Deus, a eficácia da palavra de Deus, colocando em dúvida todo o ensinamento que o Senhor Jesus nos deu por pura vaidade,
por puro egocentrismo, por manter uma aparência e cada vez mais afastando as pessoas desse chamado do Senhor. Eu testemunhava hoje pela manhã na escola bíblica dominical, preparando as pessoas para o batismo, que nós literalmente resgatamos uma pessoa que no dia de chuva a enxurrada estava carregando, bebendo água da enxurrada e morrendo. Mas houve um pé formoso ali que anuncia as boas novas, que tinha fôlego, tinha pulso. Olhou para aquela vida que todos diziam não tem mais jeito, não tem perspectiva, não tem esperança. Está nessa situação porque quer, buscou porque quis, procurou e encontrou aquele que procurava. Deu-se aos seus deleites, deu-se aos seus prazeres, buscou tudo que essa vida poderia oferecer, então é merecido esse fim trágico que está tendo. Mas nem todos pensam dessa maneira, nem todos agem dessa maneira, e nem todos fazem dessa maneira. E aí um pé formoso cruza na frente daquele rapaz, e diz a ele, olha, você quer sair dessa condição, você quer realmente ser restaurado, você quer ser tratado, você quer ter de volta a sua dignidade, seus valores morais, seus valores, seus princípios éticos, resgatar tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que Satanás tirou da sua vida. E a resposta dele foi sim. E hoje, ele vive para a glória do Senhor. É restaurado. Todos os dias mandando, não tem como esquecer dele, porque todos os dias, bom dia, como vai, tudo bem? Como vai o pastor, como vai a família, como vai a Cristolândia? Olha, era para ele estar com a gente aqui essa noite, não veio por motivo de trabalho. E Deus pegou aquela pessoa que o mundo disse não tem jeito, a sociedade disse não tem jeito, que todos aqueles, a família disse que não tinha jeito, os amigos disseram que não tinha jeito, mas o Senhor disse, a última palavra não vem do homem, a última palavra é minha. Enquanto você diz que não tem jeito, Ele diz que tem jeito sim, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Porque enquanto houver fôlego, haverá uma missão. Enquanto houver fôlego, haverá uma perspectiva. Enquanto houver fôlego, haverá também uma esperança. Amém? E eu queria ler também um texto para os irmãos, para corroborar tudo aquilo que eu estou falando, no livro de Lucas, capítulo 5, capítulo 8, versículos de 5 a 8, que diz assim: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu comeram. A outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. A outra caiu no meio dos espinhos, e esses cresceram com ela e a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu, produziu a 100 por um, dizendo isso, clamou, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Então, aqui conta a nossa parábola. O nosso referencial de caminhada cristã, de vida cristã. Quem é esse semeador? Esse semeador somos nós. Cada um de nós podemos nos enquadrar dentro dessa palavra. Nenhum de nós tem o direito de ficar fora dessa parábola ensinada e aplicada por Jesus. Porque muitas vezes você já parou para pensar que somos como esse semeador, que nós lançamos a semente, mas a semente ela vai ficando pelo caminho e não produz, que você lança a semente, mas ela está no meio de espinheiros e ela é sufocada pelos espinhos, que você, então, de semente em semente que você vai lançando, de semente em semente que você vai jogando, semente em semente que você vai tentando cultivar, existe inúmeras possibilidades que sufocam, que matam essa semente e façam com que ela não produza. E isso vai gerando em nós, vai gerando em cada um de nós o sentimento de que não vale a pena, o sentimento de que vou voltar atrás, o sentimento de que o negócio não tem futuro. Olha, realmente isso vem da parte de Deus? Não importa qual seja ali
onde você está lançando a semente. Mas o que importa é que você deve diariamente, cotidianamente, estar lançando essa semente. Pessoas que muitas vezes estão esperando uma única palavra. Pessoas que estão esperando um único movimento de Jesus em relação à vida dela. E muitas vezes nós estamos agindo como aquele semeador desesperançoso, daquele semeador que fala, olha, eu falei tanto do amor de Jesus para essa pessoa, não adiantou. Olha, eu orei tanto por essa vida, não adiantou. Olha, eu fiz tanto por essa vida e não adiantou absolutamente nada. Mas nós não podemos de maneira nenhuma perder a esperança. Nós não podemos de maneira alguma deixar de olhar para aqueles que estão à margem. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar de falar a respeito desse amor incondicional de Jesus por nossas vidas. Nós não podemos de maneira alguma passar de largo por aqueles que estão esperando apenas um ato, que estão esperando apenas uma palavra, que estão esperando apenas um sinal de Jesus. Olha, eu estou aqui, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas temos a intenção no coração. Nunca vamos imaginar que ao lançar a semente ela vai produzir. E essa semente que produz, ela vai produzir por 100, por 1000, por 1 milhão, segundo a vontade do Senhor. Mas o nosso olhar é sempre um olhar negativo. O nosso olhar é sempre um olhar do copo para baixo. Olha, está meio copo. Meio copo não dá para matar a sede. Olha, está meio copo não dá para fazer o suco. Olha, o meio copo não dá para ser o tempero, para ser a água do arroz. Olha, o meio copo não serve para absolutamente nada. Mas quando você olha com a perspectiva de Jesus, você vai olhar do meio copo para cima. Esse meio copo dá para matar a sede, esse meio copo dá para fazer o suco, esse meio copo dá para fazer a água do arroz, esse meio copo realmente tem utilidade, esse meio copo ele serve para alguma coisa. Então a gente precisa olhar para a palavra de Deus, olhar para o nosso chamado, olhar para o nosso ministério a partir da perspectiva de Jesus. Enquanto nós estamos respirando, enquanto existe possibilidade, não deixar de falar desse amor incondicional. Enquanto houver em nós vida, enquanto houver em nós o fôlego, a gente precisa olhar para as pessoas com esse olhar de amor, como Jesus olhou por nós, com esse olhar de misericórdia, assim como Jesus olhou por nós, esse olhar de esperança, assim como Jesus olhou por cada um de nós. Precisamos fazer uma introspecção da nossa vida, fazer uma introspecção da nossa caminhada. Quem eu era antes de conhecer a Jesus? Como era a minha vida antes de conhecer a Jesus? Como eu me comportava antes de conhecer a Jesus? Que pessoa eu era antes de conhecer a Jesus? E aí você vai começar a trazer à memória aquele velho homem que você era. Não sei se você prestou atenção aqui nos testemunhos que foram dados aqui essa noite. Pessoas que claramente disseram, olha, a família não me aceita dessa maneira, olha, a esposa não me aceitou, me colocou para fora de casa, olha, os amigos não queriam um relacionamento comigo, olha, e acaba vivendo encostado ali pela sociedade, pela família, pelos amigos. Mas você que é servo do Senhor, que já teve a sua vida restaurada, você que tem o Espírito Santo do Senhor, você foi chamado para ser esse semeador, sem olhar absolutamente nada, sem olhar que tipo de terreno que sem olhar que tipo de estrada que de caminho que de se tem ou não espinhos nesse caminho, se tem ou não aves que vão comer essas sementes pelo caminho, se tem ou não pessoas que vão pisotear nessas sementes pelo caminho. Não é a respeito disso, mas é a respeito do amor incondicional de Jesus. E Jesus, ele chama você para ser um semeador dessas boas novas que têm o poder de quebrar cadeias, dessas boas novas que têm o poder de quebrar jugo, dessas boas novas que têm o poder de quebrar grilhões. E você não pode se ausentar disso de maneira alguma. Conta-se uma ilustração que começaram um trabalho missionário, começaram uma congregação dentro de uma fazenda. E ali quem participava desses cultos, geralmente,
eram os trabalhadores rurais daquela fazenda e alguns convidados. E aquela igrejinha feita ali pelo fazendeiro, era sempre as mesmas pessoas que frequentavam, sempre os mesmos trabalhadores, sempre a mesma liturgia de culto, sempre o mesmo programa de culto, sempre a mesma forma de cultuar, e ali era muito tempo acontecendo aqueles cultos. E na verdade, teoricamente falando, humanamente falando, nada acontecia. Eles chegavam para o culto, faziam culto e iam para suas casas. Chegavam no culto, faziam culto e voltavam para suas casas. E não percebiam nada que estava acontecendo ali. E um dia, a pessoa que foi chamada para ser o pastor daquela igreja, que foi chamada para ser o dirigente, o presbítero daquela igreja, o bispo, o apóstolo daquela igreja, ele tinha um compromisso muito sério. E ele não podia fazer o culto no domingo. E as pessoas que frequentavam aquele culto eram pessoas leigas, eram pessoas que não tinham o contato, não tinham a comunhão com a palavra do Senhor. E aí então ele chegou num camarada lá que ele separou para ajudar, para ser auxiliar, para ser o diácono da igreja, e disse: olha, no domingo eu não estarei presente, então você vai ministrar a palavra de Deus. E aquele camarada falou assim: mas como eu posso ministrar a palavra de Deus se eu não tenho nenhum conhecimento da Bíblia? Como eu posso ministrar a palavra de Deus se há tanto tempo você tem pregado aqui, nada tem acontecido, não tenho visto absolutamente nada de extraordinário acontecer? Você acha que vai acontecer alguma coisa se eu pregar a palavra de Deus? Não quero, não estou preparado, não faço, não vejo. Blá. E o cara falou assim: olha, é você, a chave está aqui, ó. No domingo a responsabilidade da pregação está em você. E aquele camarada, ele ficou a semana toda atormentado, a semana toda com as pernas tremendo, a semana toda com a adrenalina correndo ali no seu corpo. Suava, e passava na segunda-feira, o suor não era tanto, na terça-feira já aumentou algumas gotas, na quarta-feira já usava lenço, na sexta-feira já estava com o uso de uma toalha. Quando foi no domingo já tinha um balde para aparar todo o suor daquele homem. E as pernas tremiam, o suor tomava conta dele, e o medo, e ele está chegando a hora, 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 está chegando a hora. O que eu faço? 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 E aí ele teve uma excelente ideia. Ele disse o seguinte: já sei o que eu vou fazer. Eu vou abrir a Bíblia, vou ler o texto, vou orar, e está pronto, a mensagem está entregue. E lá vai ele. Chegou lá no culto e tremia, estava chegando a hora de chamar o pregador, e ele está lá tremendo, e os irmãos ansiosos, porque o pastor não estava ali, o pastor há muito tempo, o bispo, o presbítero, o apóstolo, estava ausente, e ele tinha que ministrar aquela palavra. E ele tremia, e ele ficava com medo, e ele não sabia o que fazer da vida dele. E está chegando a hora da pregação, e ele está quase desmaiando, ele está em calafrio. E as pessoas perguntando: o que você precisa? Eu preciso de água. Trouxeram um copo de água para ele. O que você está precisando? Estou precisando de mais água. Trouxeram 1 litro de água para ele. O que você está precisando? Estou precisando de água. Trouxeram um balde de 20 litros para ele. E aí então chega o grande momento da vida dele, o momento mais crítico até então da sua caminhada espiritual. E ele pega a Bíblia então, fala: Senhor, me dá uma palavra. E abriu a Bíblia. Caiu em Mateus capítulo 1. E ele começa a ler a palavra. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá, Judá e seus irmãos. Judá gerou a Tamar, Pérez a Zerá, Perás gerou. E aí o irmãozinho começou a ler aquele negócio lá. Ô irmão, para aí. Ele: meu Deus, e agora? Qual é a minha saída? Posso fazer uma pergunta? Ele falou assim: pode. Quem é esse espião aí? Quem é essa turma aí que você está falando o nome? Esses aqui são todo mundo que vai entrar no céu. É o nome das pessoas que estão no céu. Aí o cara falou assim: procura meu nome, vê se ele está aí. Aí ele falou toda a linhagem aqui. Não encontrei seu nome não, irmão. Falou: então faça favor, põe meu nome aí, que hoje eu estou aceitando a Jesus como Salvador. E aí então houve, depois de muito tempo, desde a fundação da igreja,
a primeira alma se convertendo num culto. Então, não é a respeito do conhecimento, não é a respeito de absolutamente nada, senão você está enganjado com esse negócio, de você realmente entender o seu chamado. Você entender que enquanto você tiver fôlego, você se coloque na presença do Senhor, você se apresente como um instrumento na mão do Senhor, você deixa de ficar dando desculpas esfarrapadas, ou olha, a semente ela não vai cair no bom lugar, ela não vai germinar, olha, a semente as aves vão comer, elas serão pisoteadas, elas serão, não vai ser coisa nenhuma. A nossa função, a nossa parte é anunciar. Você precisa ter em você esse sentimento que Isaías fala para nós. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra do Senhor. Então, muitas vezes você está preocupado com a vida terrenal. Você está preocupado com o aqui e agora. Você está preocupado com o seu status. Você está preocupado com a sua fama. Você está preocupado com o que as pessoas vão falar a respeito de você. Mas não é a respeito disso que se trata. O que se trata é a respeito das coisas lá do alto, das coisas lá de cima. É de levar uma palavra de perspectiva, é de levar uma palavra de esperança, é de levar uma palavra poderosa, que tem o poder de quebrar julgos, que tem o poder de quebrar cadeias, que tem o poder de quebrar grilhões, que tem o poder de transformar vidas, que tem o poder de tirar a vida do mais profundo lamaçal do pecado, de trazer as vidas das trevas e trazer essas vidas para a sua maravilhosa luz. É para isso que existimos. É para isso que essa igreja, ela vive há 46 anos nesse lugar, apresentando, mostrando o extraordinário de Deus para aqueles que passam nessa rua aqui sem perspectiva, sem esperança, para aqueles que a igreja alcança através dos seus ministérios missionários espalhados aí por todos os lugares onde a gente chega lá, com a nossa oração, com a nossa contribuição, com um acolhimento que é dado aqui pelo Ministério Cristolândia. Você ouviu 3 testemunhos aqui essa noite, mas se tivesse a oportunidade de ouvir testemunho por testemunho, você ia ver que Deus, Ele continua fazendo o extraordinário no meio de nós. Deus, Ele não está preocupado em te dar um status, fama, poder e dinheiro, mas Ele está preocupado, Ele já deixou preparado, segundo João 14, um lugar preparado para cada um de nós, para aqueles que vão ser salvos, para aqueles que vão passar a sua eternidade ao lado de Jesus como seu único e suficiente Salvador, morar numa cidade santa, na Nova Canaã, na Nova Jerusalém celestial, numa cidade onde não haverá prantos, uma cidade onde não haverá choro, uma cidade onde tudo absolutamente transmite a paz do Senhor, a paz que excede todo o nosso entendimento. Então nós nos envolvemos, nós nos embaraçamos com as coisas terreais e deixamos de olhar para as coisas espirituais. Nós queremos nos deliciar com aquilo que o mundo nos oferece, com os prazeres que passam, que a traça e a ferrugem consome, mas Deus tem algo maior e melhor preparado para cada um de nós. E mais que isso, usar a minha vida e usar também a sua vida para ser um canal de bênção, para ser um instrumento de bênção na vida das pessoas que estão à margem da sociedade, pessoas que foram descartadas pela família, pessoas que foram descartadas pela sociedade, pessoas que não são vistas pela sociedade, mas o amor de Jesus consegue enxergar essas pessoas, a misericórdia de Jesus consegue enxergar essas pessoas, esse amor incondicional, essa intenção de ter cada um de nós sem perder absolutamente nenhum, está no coração de Deus, e Ele transmite, Ele quer que façamos isso, usa-nos como instrumento de anunciar essas boas novas. Então, fecho aqui dizendo, que você vá para a sua casa, que você reflita realmente nesse tema, que você reflita realmente nessa divisa. Enquanto houver fôlego, ainda há esperança. Porque, não, enquanto houver fôlego, haverá uma... Enquanto houver fôlego, haverá uma... E a missão, ela só acaba até o dia final. Eu sigo,
procuro seguir o exemplo daquele que me discipulou, aquele que realmente teve, de certa maneira, uma influência na minha vida. No seu última semana de vida, ele disse: eu preciso aprender um pouco mais do Senhor. E não foi só do pastor Nonato que eu ouvi isso. Não foi só do pastor Nonato. Ouvi isso de uma pessoa que ali virou uma chave também na minha cabeça. Estava num congresso lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. Aí o pessoal falou assim: vocês agora vão se separar em pequenos grupos aí e fazer um trabalho. Quando nós juntamos a cadeira, quem estava no meu grupo? Pastor Russell Shedd, já nos seus últimos tempos de vida. Russell Shedd, para quem conhece, sabe de quem eu estou falando. A nossa maior referência no meio dos batistas, teólogo. E deram um tema para a gente discutir. Aí nós falamos assim: poxa, que privilégio, né? Agora o pastor Shedd vai dar uma aula para nós aqui, como que funciona esse negócio. Ele simplesmente pegou a Bíblia, abaixou a cabeça. Irmãos, falem que eu preciso aprender com os irmãos. Aquele negócio gerou um mal-estar interno em nós. Gerou um descontentamento tão grande em nós. Falamos: nós estamos com o homem aqui, o cara que domina, o cara que sabe tudo, o cara que é o bichão mesmo da teologia. E ele simplesmente fala para nós: falem que eu quero aprender com vocês. E aí então a gente entende, a gente compreende o reino de céu. Que nem tudo a gente vai aprender, nem tudo a gente vai dominar, nem tudo vai fazer parte do nosso conhecimento fechado. Mas aquilo que temos é suficiente. A grande maioria das vezes não é necessário você trazer um discurso teológico para a pessoa. Olha, senta aqui que eu quero explicar para você a respeito do plano da salvação. Então existia um povo que era obstinado, um povo que pecava, um povo que estava afastado de Deus, e que tinha um pecado, e que tinha que pagar o preço do pecado, mas não podia pagar o preço do pecado, porque o pecado entrou por um homem, e era necessário que por um homem o pecado... E o cara vai parar para te ouvir tudo isso? Claro que não. Ele quer uma resposta instantânea e imediata, como o Gustavo fez no Ministério Cristolândia. Saímos para entregar sopa com a Kombi. Abre-se a porta da Kombi e o Gustavo dá de cara com a moça. Suja, fedida. Acho que já fazia não sei quanto tempo que aquela mulher não tomava um banho. E ele pula assim, ele é o evangelista, ele está cheio do poder de Deus, ele é o novo convertido. Aí ele... Tchã! Jesus te ama e eu também. Aí ele pensou que ia ficar só nisso, né? A moça levanta, olha para ele e fala assim: se você me ama, me tira dessa vida. Aí ele olha para mim e fala assim: e agora, pastor, o que eu faço? Eu falei: tira ela dessa vida. Aí ele falou assim: sobe na Kombi aí que eu vou levar você para a internação agora. Ela: agora. Aí levou a Franciele para o tratamento. A Franciele ficou com a gente em torno de 1 ano e pouco. Nos primeiros dias descobrimos que ela estava grávida. Levamos, no primeiro dia, no primeiro banho dela, a menina viu: pastor, a barriga dela está pontiaguda. Eu falei: já leva direto lá para a maternidade Amador Aguiar. A primeira consulta dela foi lá na maternidade. Vamos fazer exame de gravidez. A Franciele estava grávida. Vai passar com a ginecologista. Ela estava grávida de 6 meses, com 40, no máximo 50 quilos. Ela acabou de ter um aborto espontâneo, perdeu uma criança. Mas a outra permanece, porque são placentas diferentes. Passado o tempo, o médico disse: todos os dias vocês devem trazê-la aqui. Todos os dias o Gustavo levava a Franciele no hospital. Quando ele chegava com a Franciele no hospital, as meninas já diziam: ô pai, traz a mãe aqui, ô pai, traz a mãe aqui, ô pai, traz a mãe aqui. Aí ele começou:
ó pastor, a minha filha vai nascer tal dia. Eu falei, o quê? A minha filha vai nascer tal dia. Eu falei, o que que é? A minha filha vai nascer tal dia. Eu vou cuidar dela. Eu vou ser o pai dela. Eu falei, meu filho, você está ficando louco, você nem sabe. Essa menina, meu Deus, não inventa isso. Eu falei, tem mais, hein? E tem mais. Eu vou casar com ela. Eu vou casar com a mãe dela. Aí nós fizemos o casamento deles. Arrumamos uma casinha para ele. Arrumamos um trabalho, onde ele está até hoje, lá na Memorial. Nos primeiros 30 dias, ela abandonava a criança em casa e ia para o uso da drogadição. Só que Deus usou a vida dele assim de tal maneira que, quando for ter alta no hospital, a assistente social deu para ele o papel, falou assim, pai, vai lá e registra a criança. E ele saiu correndo e registrou a criança. E a menina que estava no quarto junto com a mãe falou assim, essa menina é moradora de rua, esse cara não é o pai da criança. Ela correu lá, já está registrado. Ah, liga para o responsável dele. Lá vai o pastor Olivier. O que foi? O senhor é louco? Eu falei assim, só um pouco, não sou muito não. Por quê? Ela falou assim, porque como que você deixa um camarada que não é pai registrar a criança que não é dele? Eu falei, moça, mas quem deu o papel na mão dele? Fui eu. Quem mandou ir no cartório? Fui eu. Eu falei, quem é mais louco, eu ou você? Ela falou assim, pensando bem, vocês têm como cuidar da criança? Eu falei, temos como cuidar da criança, então pode levar a criança. A mãe voltou para a drogadição e a Vitória hoje vive para a glória do Senhor. Uma menina de 9 anos, linda, 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 muito inteligente e muito bem cuidada e muito bem tratada. Mas como foi? Foi o pé de um que tem fôlego, que respira, né? Pulou e disse, Jesus te ama. Foi só uma palavra. Jesus te ama e eu também. E ela naquele desespero, 4 dias virada na pedra, sem comer e beber absolutamente nada. Se Jesus me ama, me tira daqui. E Jesus usou a vida do Gustavo como instrumentalidade para salvar a vida, com certeza absoluta. Vitória não era para ter sido gerada, para ter nascido. Mas através da loucura do Gustavo, hoje a Vitória vive para a glória do Senhor. Foi convidado para estar aqui essa noite, mas está cheio de agenda, cheio de compromisso. Mas está testemunhando para a glória do Senhor aquilo que o Senhor pode fazer. E às vezes você pode ser uma pessoa como o Gustavo. Chegar para uma pessoa, você precisa de um abraço. Chegar na vida de uma pessoa, você precisa de uma palavra. Você chegar na vida da pessoa, o que está precisando? Como que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por sua vida? Mas muitas vezes a gente prefere se recolher. A gente prefere passar de largo. A gente prefere não se envolver na vida das pessoas. Mas eu quero deixar para você aqui que vale muito, 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 muito a pena quando você se envolve na vida das pessoas e as pessoas começam a trazer os testemunhos a respeito daquilo que Deus está fazendo. O Will, por exemplo, é todo dia lá, mandando mensagem, mandando mensagem, mandando mensagem. No dia que não manda, e aí, meu, o que aconteceu? Não aconteceu nada, hoje eu estava com preguiça. Então vamos continuar. E a gente tem um grupo de apoio com inúmeros ex-alunos, de um ajudando o outro, um trabalhando na vida do outro. Para isso que nós somos chamados. Enquanto houver fôlego, há uma missão. A missão só para no dia que Jesus voltar. A missão só para no dia que Jesus vier buscar a sua igreja com poder e glória. Então, coloque-se à disposição do Senhor. Fale para o Senhor. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Usa-me a mim. Não sei quem foi que deu. O pastor David deu uma ilustração de um soldado que passou 1 ano no quartel. Quando ele saiu do quartel, ele chegou na igreja, eu preciso dar um testemunho, Aí ele falou assim, tá, vai lá, irmão, vai dar um testemunho aí, vamos dar uma glória a Deus. Vocês sabiam que eu passei 1 ano dentro do quartel e ninguém descobriu que eu era crente? Olha o testemunho do camarada, rapaz. 1 ano no quartel e ninguém sabia que ele era crente. E muitas vezes nós estamos como esse rapaz. Moramos num prédio, ninguém sabe que você é crente. Trabalha numa empresa, ninguém sabe que você é crente. Joga bola com o pessoal, ninguém sabe que você é crente. Então é hora de mudar esse negócio. Enquanto houver fôlego, há uma missão. Se você respira, você tem uma missão. Amém? Eu quero, enquanto eu oro, convidar aqui à frente os irmãos que vão ajudar
no repartir da ceia do Senhor, que venham até aqui à frente, por favor. O Ministério do Louvor já está aqui. Nós vamos, nesse momento, participar da mesa do Senhor. Mas antes disso, vamos orar. Senhor, nós louvamos e bendizemos o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa reunião. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito até aqui. E nós queremos consagrar os elementos da ceia ao Senhor. Que seja um momento de comunhão entre nós, os irmãos, e que em nome do Teu Filho amado Jesus, Seu nome seja glorificado através disso. Oramos em nome de Jesus. Amém.